Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Lei Maria da Penha completa 15 anos nesse sábado e sede do Legislativo Carioca ganha iluminação na cor lilás, que simboliza o combate à violência contra a mulher. Debate público discute na Câmara do Rio o quadro alarmante da tuberculose no estado. A situação mais grave está nas favelas. E diante do aumento de casos de Covid-19 na capital do estado, a prefeitura admite que pode recuar no programa de reabertura da cidade, mas anuncia os planos para a festa de Réveillon. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da Lei Maria da Penha, que completa 15 anos com números assustadores. Em 2021, só no estado do Rio foram 38 feminicídios até agora. Em todo o Brasil, 17 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no ano passado. E aqui na capital, a data está sendo lembrada com várias ações. Entre elas, a iluminação do prédio da Câmara Municipal em tons de lilás, a cor da campanha. Cenas como essas têm sido cada vez mais frequentes. Recentemente, um caso ganhou a atenção nacional. Pamela, esposa do DJ Ives, teve que recorrer a filmagens para provar as agressões. A violência contra a mulher é qualquer tipo de agressão cometida pelo simples fato da vítima ser do sexo feminino. Esta mulher, que não quis se identificar, conta que apanhou do marido durante 25 anos. Ela precisou fugir de casa para se livrar do sofrimento. Apanhava muito, já fui estrupada por ele, né? Ele fez vídeos, botou na internet. Sofri muito com ele mesmo, ameaça, mas eu consegui me escapar disso. Hoje eu moro sozinha, né? Mas ele ainda fica me ameaçando por telefone. No ano passado, o país teve 17 milhões de agressões contra as mulheres. 15 anos depois da criação da Lei Maria da Penha, o Brasil tenta vencer essa triste realidade. Atualmente, o número 180 serve para receber denúncias em todo o território nacional. A Lei Maria da Penha é uma homenagem à farmacêutica cearense que ficou paraplégica depois de 23 anos de agressões pelo marido. Maria da Penha Fernandes lutou para que ele fosse condenado. Um caso bárbaro que, infelizmente, não é uma raridade. Faço tratamento, né, psicológico, assim, na psiquiatra, psicólogo, para mim não ter medo dele. Que eu estava andando e vendo ele atrás de mim, né? Então, hoje eu faço esses tratamentos, tomo remédio para depressão, mas estou livre. Iniciativas como a do ônibus lilás, uma parceria do metrô com a Secretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, promovem atendimentos gratuitos nas ruas da cidade. Aqui dentro, o ônibus lilás está equipado com salas com portas fechadas para garantir o atendimento dessas mulheres que procurarem ajuda. Uma equipe multidisciplinar com advogados, psicólogas e assistentes sociais oferecem ajuda a essas mulheres vítimas de violência. Nós temos advogado para fazer os encaminhamentos jurídicos que essa mulher venha a necessitar, inclusive fazendo as denúncias nas delegacias ou promovendo a fiscalização daquelas que possuem já a medida da Maria da Penha, e aí a Ronda e a Patrulha Maria da Penha está atuando conosco. O primeiro tipo de violência que a maioria das mulheres sofrem dentro de suas próprias casas, os abusadores destroem os seus documentos, destroem os seus instrumentos de trabalho. Inclusive, isso é uma violência patrimonial. Então, ela acessa o nosso serviço aqui no ônibus e nós fazemos os encaminhamentos, damos as isenções para que elas possam recuperar os seus documentos e os dos seus filhos também. Só no primeiro semestre desse ano, a Câmara do Rio aprovou 5 leis de combate à violência contra a mulher. Entre elas, a que cria o selo de responsabilidade social, que é um certificado para empresas que contratem funcionárias em situação de violência doméstica. E para chamar a atenção da sociedade para o problema, o Palácio Pedro Ernesto foi iluminado com a cor lilás, que representa essa luta. A Lei Maria da Penha veio para punir homens que agrediam suas companheiras e nada acontecia. Nessa pandemia, os casos de violência doméstica aumentaram assustadoramente. A única maneira
de evitar esse tipo de violência é a denúncia. Quando virem uma mulher com um X vermelho, seja na mão, seja no dedo, seja assim ou seja assim, é um pedido de socorro. Não hesite, ligue 180. Briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Vamos juntas lutar contra essa violência absurda que tem que acabar. E o Rio de Janeiro é o terceiro estado do país em mortes por tuberculose e o segundo em número de casos. Nesta sexta-feira, dia estadual de luta contra a doença, o Legislativo Carioca promoveu um debate público para discutir a situação da tuberculose no estado. O debate revelou o quadro grave da tuberculose no estado, que já é o terceiro com maior taxa de mortalidade no país. Em 2020, foram notificados no estado do Rio de Janeiro 14.455 casos de tuberculose. Destes, 11.596 eram casos novos da doença. Observa-se menos notificações quando comparado ao ano de 2019, o que mostra o impacto da pandemia do Covid-19 em relação com a perda de diagnósticos. A doença é mais comum em grupos vulneráveis, como pessoas em situação de rua, presidiários e pacientes de HIV/AIDS. 80% dos casos no estado foram registrados em 15 municípios, entre eles a capital, Niterói, e vários da Baixada Fluminense. Nas favelas, segundo o Fórum sobre Tuberculose, a situação é alarmante. Nas favelas e periferias, o índice da tuberculose são, em média, 6 vezes mais de casos, a média do estado, né, geral. Cada dia a tuberculose ela avança de forma devastadora nesses espaços, nesses segmentos mais vulneráveis da população. Nós precisamos pensar em moradia digna. Não é possível as moradias insalubres que nós temos ainda hoje, uma moradia, às vezes, com 10, 15 metros quadrados, abrigando 3, 4 pessoas e, às vezes, até mais do que isso. Então, acho que isso é uma necessidade. Em 2020, 771 pessoas morreram de tuberculose no estado. Entre os principais motivos estão o diagnóstico tardio e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Temos um grande problema, né? Temos uma dificuldade no diagnóstico, um diagnóstico que é tardio, e temos também um abandono do tratamento, né? Os indicadores que são trazidos pela Organização Mundial de Saúde para que a gente alcance, né, o teto de 80% de cura e de abandono menos de 6%, os dados do Rio de Janeiro ultrapassam esses indicadores. O representante da Secretaria Municipal de Saúde disse que a Prefeitura vai criar mais leitos na capital. A gente tem centrado esforços na reestruturação do Hospital Rafael de Paula Souza, para que a gente possa ampliar os leitos de internação de tuberculose, sobretudo os pacientes com tuberculose resistente, e fazer a internação dos pacientes, tratamento adequado e alta referenciada para a atenção primária, para a conclusão do tratamento. A nossa situação como Estado e como município é muito assustadora. E nós não temos dúvida que a maneira de enfrentamento da tuberculose precisa ser revista. A Prefeitura do Rio decidiu prorrogar até o dia 23 de agosto as medidas restritivas contra o coronavírus na cidade. Nas 2 últimas semanas, voltou a subir o número de casos de Covid-19 e a maior preocupação das autoridades é a variante Delta. Um freio no programa de reabertura da cidade. O aumento do número de casos de Covid-19 motivado pela variante Delta preocupa a Prefeitura. A gente está num período de inverno, o período de inverno é um período pior, nós já tínhamos essa preocupação lá atrás. Eu diria que até nos surpreendeu, né, Daniel, o fato de nós termos tido menos casos do inverno do que se esperava. Mas então, variante Delta, período de inverno, frio. Só nesta semana foram identificados 151 novos casos. 67 desses registros já são da variante Delta. A gente está aguardando isso dos laboratórios de referência, Fiocruz e o laboratório da UFRJ, mas temos aqui praticamente 50% das variantes de importância, já é a Delta aqui
no mês em relação às pessoas que adoeceram em julho. O crescimento dos casos de coronavírus colocou toda a capital do estado na categoria de alto risco de contaminação. Um alento é o programa de vacinação. A cidade já imunizou 80% da população adulta com a primeira dose ou a dose única. 1.700.000 pessoas receberam a segunda dose. A prefeitura aguarda a chegada de novos imunizantes para manter o calendário anunciado. A importância da imunização fica clara diante da constatação de que 95% dos internados com Covid-19 na rede municipal são pessoas que não tomaram a vacina. Isso é um dado que reforça que as vacinas funcionam, elas têm efeito, mas ainda tem muita internação de pessoas que não se vacinaram. Mostra a força da vacina e a importância de você que está nos assistindo, nos ouvindo, de ir tomar a sua dose. Vai no seu dia marcado, vai lá e trata de tomar a dose, pega a vacina que tiver, não importa a marca, não tem sommelier, tome a vacina. Com o aumento do número de casos, as medidas restritivas contra o coronavírus foram mais uma vez prorrogadas. A ideia, já anunciada por Eduardo Paes, era liberar estádios, boates e a obrigação do uso de máscaras em 3 etapas a partir de setembro. Mas agora, a prefeitura já admite recuar. Quando a gente anuncia uma programação de reabertura, a gente não quer dizer, e eu admito o fato de ter passado essa impressão de maneira equivocada, a gente não quer dizer que a situação está sob controle. Claro que eu coloquei ali no dia as premissas, mas as premissas não foram destacadas, portanto eu vou enfatizar as premissas. Todo o nosso planejamento, ele tem e guarda relação direta com a evolução do cenário epidemiológico. Então, por exemplo, nesse momento, se a gente continua tendo o número de casos aumentando, a tendência não é de abrir, a tendência é de fechar mais. E o aumento do número de casos de Covid-19 na capital do estado não impediu a Prefeitura do Rio de divulgar nesta sexta-feira o caderno de encargos e propostas para as empresas interessadas em participar da festa de Réveillon na virada para 2022. Os planos da Prefeitura incluem a realização de festas em 11 bairros. Copacabana será de maior destaque. A ideia é atrair 2 milhões de pessoas, entre cariocas e turistas, com a volta da tradicional queima de fogos e shows em 3 palcos espalhados pela areia. Também haverá festa na Praia do Flamengo, no Parque Madureira e nos bairros da Gamboa, Penha, Ilha do Governador, Ramos, Bangu, Sepetiba, Pedra de Guaratiba e Paquetá. Tudo aponta para a enorme possibilidade de a gente ter Réveillon esse ano. Não dá para preparar um evento como esse em um mês. Então nós vamos trabalhar para o Réveillon como se ele fosse acontecer. Enfim, respeitando os prazos de licitação, aí tem todo o procedimento administrativo, de organização e burocrático para viabilizar o Réveillon. Então seria uma incoerência se fosse amanhã. Se eu tivesse fazendo a festa de Réveillon amanhã, era uma insanidade. Não é. Então, daqui a 5 meses a gente espera, está todo mundo vacinado com as 2 doses, a população protegida, a terceira dose dos idosos, enfim, tudo isso. Então, é com esse olhar otimista que a gente olha para o futuro. E após o aumento de casos de Covid-19, o governo do Rio decidiu suspender as aulas presenciais nas escolas da rede estadual na capital e em mais 35 municípios. A medida vale para a semana do dia 9 a 13 de agosto. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, os estudantes vão ter aulas remotas e as escolas funcionarão apenas para atividades administrativas. E você vai ver no próximo bloco. Câmara do Rio homenageia com a medalha Chiquinha Gonzaga Luanda Moraes, a primeira reitora negra de uma instituição de ensino superior no estado do Rio. Estamos de volta agora para falar de uma das mais tradicionais feiras da cidade. A Feira do Lavradio foi tema de um debate público na Câmara do Rio. Feirantes e expositores reivindicam mais atenção dos órgãos públicos para as necessidades de quem trabalha na feira.
Oficialmente, ela é a Feira Rio Antigo, mas é mais conhecida como Feira da Rua do Lavradio, a primeira rua residencial do Rio de Janeiro e que existe desde 1771. O nome é uma homenagem ao fundador, o vice-rei Marquês do Lavradio. O evento, que se tornou atração turística na cidade, nasceu em 1996. Já teve 300 expositores e 15 mil visitantes em cada edição. Com a pandemia do novo coronavírus, a feira teve que ser interrompida, mas retornou em outubro de 2020, seguindo as regras de ouro da Prefeitura. Nesta quinta-feira, um debate convocado pela vereadora Thaís Ferreira discutiu o futuro da Feira da Rua do Lavradio, que já teve cerca de 300 expositores e 15 mil visitantes em cada edição. A vereadora lembrou que a feira acontece na região do centro, conhecida como Pequena África. E o evento é realizado no Polo Novo Rio Antigo, importante gerador de emprego e renda. A gente fala bastante, né, da economia criativa, a gente tem cada vez mais se apropriado do termo empreendedorismo, desafiando qualquer viés neoliberal. A gente traz a questão do empreender como um valor ético-moral da cultura africana. Poucas pessoas sabem, mas isso é essencialmente importante para todas as pessoas que têm se reinventado no período, né, pós-escravagista, que se perdura até hoje. Então, a gente traz essencialmente essa característica para o nosso debate. Juliana, microempreendedora que atua na região, destacou que a feira voltou muito diferente depois de outubro. Quando voltou no novo formato, a gente não sabia também como seria esse formato, e aí quando voltou no novo formato, voltou com a feira completamente vazia. Jussara, expositora há muitos anos, protestou contra a descaracterização da feira. Perdeu totalmente o foco da feira, deixando nós, expositores, que já estamos ali há anos, de pés e mãos atadas. Por quê? Porque até voltar a ser o que era, vai ser difícil. A presidente da Associação dos Expositores da Feira reclamou da relação com o Polo Novo Rio Antigo. O Polo não nos reconhece e não nos aceita e se nega a dialogar, a não ser que seja nos moldes dele. E isso também nos incomoda, porque andam dizendo por aí que nós, os expositores fixos, estamos queimando a feira. Isso não é verdade. No final, a vereadora Thaís Ferreira lembrou que o objetivo do debate foi chamar a atenção dos órgãos públicos para as necessidades dos expositores. A gente se coloca à disposição para entendermos, né, como é que a gente consegue apoiar na elaboração de políticas efetivas e apoiar também para que as ações do Executivo sejam de fato cumpridas e para que o nosso trabalho de fiscalizar o Poder Executivo também seja um trabalho efetivo. E é isso que a gente está buscando também, como todos vocês. E a Câmara Municipal entregou nesta sexta-feira a medalha Chiquinha Gonzaga para a reitora da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, Luanda Moraes. Ela é a primeira reitora negra de uma instituição de ensino superior no estado do Rio. A homenagem, proposta pela vereadora Tainá de Paula, é concedida a personalidades femininas que se destacaram na luta por causas humanitárias e culturais. Orgulho e gratidão define a homenagem a Luanda Moraes, primeira mulher negra a assumir a reitoria de uma instituição de ensino superior do estado do Rio. A solenidade de entrega da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga contou com a participação de parlamentares e autoridades, além de familiares e amigos da reitora da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste. Esses ritos, essas cerimônias, elas são muito importantes, porque elas dão o lugar, né, que nós temos nessa sociedade. Elas ajudam a gente a fazer uma reconstrução, né, dessas posições que a gente ocupa. Luanda da Silva Moraes tomou posse do cargo em março desse ano. Ela leva em sua bagagem uma extensa lista de graduações em ciência e tecnologia. É engenheira química, mestra, doutora e professora na UESO. Foi bolsista do programa de doutores e estudou na Itália. A medalha Chiquinha Gonzaga veio pelo reconhecimento do trabalho e da luta antirracista na comunidade acadêmica. Durante a solenidade, Luanda reiterou a honra e respeito às suas raízes, assim como a importância da presença de negros dentro das universidades. É
extremamente importante, essa marca da mulher negra retinta e reitora de uma universidade pública do estado do Rio de Janeiro, serve exatamente para incentivar outras tantas jovens brasileiras, não somente as jovens, mas os jovens brasileiros a não se amedrontarem pela estrutura racista, né, que nós vivemos na sociedade brasileira. A iniciativa da pauta foi da vereadora Tainá de Paula. A medalha Chiquinha Gonzaga é concedida a personalidades femininas que tenham se destacado na luta por uma sociedade mais justa no âmbito da União, estados e municípios. A reitora Luanda Moraes é a síntese do que a gente quer ver no Brasil, né? Ela é uma afirmação da universidade pública, ela é uma afirmação da ciência na periferia, ela ao mesmo tempo é a afirmação de uma mulher negra protagonista não só na ciência, mas no âmbito acadêmico, no âmbito da luta antirracista. Ela é um conjunto, um coletivo de ações importantes, necessárias, que se fazem importantes nesse contexto de tanto racismo, de tanto genocídio no Brasil. Dados do INEP mostram que o Brasil tem mais de 8 milhões de pessoas matriculadas em instituições de ensino superior, mas apenas 613 mil se declararam pretas, o que corresponde a 7%. Parlamentares, amigos e professores também prestaram homenagem a Luanda Moraes. Sintetiza vários simbolismos. Em primeiro lugar, o empoderamento da mulher negra e das mulheres negras que fazem ciência, que pesquisam, que têm inteligência própria, desenvolvida, articulada em muitas instituições pelo Brasil afora, inclusive na UESO. Eu apareço aqui, Luanda, mais para te homenagear pela tua trajetória, pelo teu espírito de luta. Você significa muito, muito, muito para muita gente desse país. Somar a minha voz, a voz de tantos outros aí que homenagearam a nossa querida Luanda e dizer para ela que esse é um dia memorável. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Resumo da Semana. Obrigada pela companhia. Até a próxima.